Conclave, que palavra complicada, né? E foi eleito agora um Papa, né? Leão XIV. Vamos saber um pouquinho mais sobre isso depois da nossa vinheta. Fala, meus queridos amigos, seguidores, mais uma vez aqui no nosso lindo e sabe o quê? Completando uma marca aí já de 50 mil visualizações e agora crescendo cada vez mais, tanto nas nossas redes sociais, que é o YouTube, Instagram, Quai, TikTok e o Facebook, crescendo a cada dia mais. Então, não perca as entrevistas, cada semana uma entrevista inspiradora. Uma leva de entrevistas chegando agora, e essa de hoje muito importante, que foi a eleição do Conclave. E claro que eu sozinho não consigo fazer nada nesse programa, sempre com apoio de pessoas fantásticas. E aqui trago comigo de novo o Henrique Cavalcante, que ele já é figurinha repetida aqui desse canal, com o livro dele, que ele já fez, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme. E eu digo assim para todo mundo falar que ouvir que ele é um dos maiores historiadores que eu conheço e a maneira didática dele desse livro é fantástica, além de outros, e será lançado aqui o outro, certo, Henrique? Por favor. Com certeza, agradeço o convite, suas palavras tão generosas. Nada, Henrique, eu falo do coração mesmo. E aqui o Iago já virou figurinha repetida também. Falou sobre da história medieval. E agora ele vai falar, era época medieval, né? E vai agora falar do conclave. Gente, eu trouxe, era para ser ao vivo esse programa. Porém, foi muito rápido esse conclave. Eu fiquei até surpreso. O que durou o quê? 2 dias? Foi isso? 2 dias. E eu não sei se aconteceu antes, porque eu não sou especialista em história da igreja, dos papas, e aí tem 2 especialistas aqui. Iago, muito obrigado por ter vindo novamente. Eu que agradeço, Antônio. Vamos lá. Agora tem uma pergunta da Rosana de Souza, tá? Gente, eu vou fazer perguntas e vocês vão respondendo. Hoje o pod vai vir com perguntas, então quanto mais perguntas, melhor, porque já passou. Foi muito rápido. Vocês também ficaram surpresos, gente? Foi muito rápido ou não? Isso é uma impressão minha. Pra mim ia durar mais. Pra você, Henrique, você acha também? Eu também esperava momentos de mais tensão, de mais mistério. Você acha que uns 10 dias, pelo menos, vocês esperavam? Olha, no mínimo uns 5 dias. Uns 4 ou 5 dias aí pra mim. Foi o mais rápido ou não? Já tiveram mais rápidos ou não? Vocês sabem dizer? Eu acho que o de Pio XII foi mais rápido que esse. Mais rápido ainda? Nossa Senhora. Eu acho que foi quase que de primeiro o Pio XII. As primeiras sessões, assim. Aquela fumaça branca, né? Bonita. O conclave foi notavelmente rápido, com consenso alcançado já na 4ª votação. Pergunta pra vocês. O que isso revela sobre o atual estado da Igreja Católica? Isso revela algo sobre o estado atual da Igreja Católica ou nada a ver? Tipo, fizeram por fazer? Escolhem aqui que querem fazer. Henrique ou Iago? Bom, se eu puder comentar um pouco, a Igreja está unida. Terrivelmente unida. Unida, maciçamente, terrivelmente, drasticamente e decididamente ela está unida mais do que qualquer analista poderia prever. O que só nos diz uma coisa, que isso aí vai ser um credo meu aqui, não se analisa política papal, cardinalística do mesmo jeito que você analisa política secular. Sim, não se analisa, esquece isso. Aquilo ali é uma outra coisa, aquilo é outro mundo, é outro planeta, esquece. É claro que às vezes dá para fazer, pelo que eu soube, a eleição de Bento XVI estava na cara que ia ser ele. Mas pelo visto, menos para o próprio Bento XVI estava na cara que ia ser ele, porque não achava que ia ser Papa, mas ele foi rápido. Mas a igreja está unida. Esquece de divisão, de cisma, esqueça. Não que o cisma talvez não ocorra aí, porque tem uma parte aí da igreja que está bem feia a coisa, mas temos divisão geral mesmo. Por os conservadores, podemos chamar de conservadores, né, ou liberais, né, dos cardeais terem chegado num acordo tão rápido, é porque a coisa está bem decidida. E você, Henrique, o que você acha? Eu concordo com o Iago, essa coisa de querer colocar a política normal, vamos colocar assim, né, política civil, né, política externa dentro da igreja. Esse papa é conservador, esse cardeal é progressista. Realmente eu acho que isso não tem nada a ver, né?
é uma associação que se faz, uma tentativa de colar na igreja, colar no alto clero, um tipo de classificação política que eu acho que nem a gente aqui está funcionando direito, quanto mais lá. Então, de fato, essa coisa de esse é conservador, esse é progressista, o Papa vai ser mais isso, mais aquilo, realmente eu concordo, não faz nenhum sentido. Sabe aqueles jogos de encaixe que não encaixa? É mais ou menos isso, tá? Comparar laranja com abacaxi não funciona. É outra coisa, concordo. É outro mundo, é outra lógica, né? E as pessoas acham que não, né? Que é o mesmo mundo, o mundo político, né? E vocês dois estão falando uma coisa que é verdade. É uma coisa outra coisa, né? Não vincula. Muito bem. Pergunta da Roberta dos Santos Rodrigues. Não sou católica, mas o que a eleição desse Papa pode influenciar na minha vida? Não sei. É a pergunta dela. O que vocês acham? Henrique? Depende, né? Não sei. Você acha que uma não católica, na sociedade, alguma coisa, você acha que pode haver uma influência? Socialmente sim, porque o Papa exerce influência política. O papado pode fazer pressão política. Se ele quiser, ele faz. Vários já fizeram. Contra política contra o aborto, contra a favor de um tema ou contra outro. Isso aí pode. Sim. Se você quiser abortar, tem péssimas notícias. Mas assim, a influência política ele vai ter. A união em torno dele foi automática, tá? Quando anunciaram Leão XIV, pelo que eu pude notar na internet, tudo bem que isso pode ser anedótico da minha parte, mas do mundo católico, o entendimento de que ele é Papa e o entendimento de que ele é o chefe, que ele não tem posições perigosas para a doutrina da igreja, ele foi automático, assim, quase que automático. Não, é ele mesmo. É que eu vou chegar nessa pergunta ainda, porque já estão falando de leão, não sei o quê. Como a presença de cardeais de diversas regiões do mundo influencia o processo? A gente acha que a eleição desse Papa tem a ver com essa coisa de cardeais, porque o cardeais em vários lugares do mundo mesmo. Mas você acha que essa visão que está tendo hoje, porque hoje eu estou descobrindo que a igreja, você falou que não é, mas ela tem parte que é progressista e uma parte que não é, né? Certo? É mais conservadora. Posso usar isso, Henrique, ou não? Eu prefiro um outro tipo de classificação. As classificações são sempre muito esquemáticas, né? Eu acho que, como toda religião, ela tem sempre uma essência e um rito, uma aparência. Só que o rito ele é fundamental, não existe religião sem ritualística. E o que me parece na Igreja Católica, e não só na Católica, mas em qualquer outra instituição, existe sempre uma tensão, uma dinâmica entre a essência da mensagem, no caso a mensagem de Cristo, e a aparência ritualística. E aí alguns papas ou algumas tendências da igreja focam mais na essência da mensagem, a simplicidade, a caridade, o amor ao próximo, e outros focam mais na ritualística, né? Na roupa, nos rituais, na oração. As duas coisas estão juntas, não é possível separar, né? Então, não é que é ou uma coisa ou outra, mas me parece que essa questão da suposta divisão entre conservadores e progressistas, eu acho que é outra coisa. Alguns focam mais na essência da mensagem, outros focam mais na ritualística. Tá. Isso sempre vai existir na Igreja Católica e em outras igrejas também. Sim. Iago, ok? Concorda? Então, o que seria um cardeal conservador progressista? Porque politicamente alguns podem ser mais progressistas, outros mais conservadores, em várias pautas distintas. Por exemplo, o Leão XIV, quando ele era então cardeal Prévôt, ou Prévost, dependendo da pronúncia, ele é progressista no sentido dele ser pró-imigração. Ele é contra as políticas de imigração da direita americana e da direita global como um todo. Ora, em todo o resto ele é conservador. Ele é contra o aborto, ele é contra as políticas LGBT, ele é contra a agenda identitária. Não sei em questões raciais. Não sei.
Mas, geralmente, os conservadores, nessas questões de feminismo, identidade, têm posições que são religiosas e o cardeal tem posições religiosas, o Papa tem posições religiosas que são conservadores. Então, ele é conservador, ele é progressista. Muitas vezes, já vi algumas listas sobre alguns outros cardeais. Não, o cardeal X é progressista. Aí você vai ver. Ele é a favor do diaconato feminino. O diaconato feminino, ele existia no cristianismo primitivo. É bíblico até. E ele não é contra a igreja não, tá? Não existe uma doutrina proibindo o diaconato feminino. Existe uma regra, uma regra conciliar. Salvo engano, foi Nicéia 1 mesmo, que já proibiu, ou alguns outros sínodos anteriores. Existe alguma regra hierárquica, sim, uma regra disciplinar, que proíbe o diaconato feminino. E aí tem lá os motivos, que eu não me aprofundei muito nisso, mas isso não é uma doutrina. Você vai proibir. Esse é um corte de um fantástico episódio do Sabe o Quê? Se você chegou até aqui, mostra que você quer mais. Assista o episódio inteiro. Até mais.